Senhores Deputados, penso que estamos em condições de dar início à reunião. Eu tive a ocasião de conversar previamente com o Sr. Deputado André Ventura, com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e com os Srs. Deputados do PSD. Não cheguei a conversar com os Srs. Deputados da Iniciativa Liberal, nem do LIVRE, nem do Bloco de Esquerda, que chegaram aqui entretanto, no sentido de fazermos uma reunião célere, uma vez que a discussão deste assunto vai já amanhã a plenário. Tivesse sido às 9, venha a ser às 15. E conseguiríamos obviar aqui à nossa reunião, se os deputados estivessem de acordo, pedindo à Sra. Deputada Isabel Moreira que apresente o relatório, mas votamos-lo de seguida sem discussão, porque a discussão é amanhã e eu penso que o relatório está bastante claro e sem opiniões e está bastante seco. Do ponto de vista jurídico, quem está de acordo, quem não está de acordo, não está de acordo. Votamos e a discussão seria feita exclusivamente amanhã. Estamos todos de acordo, Srs. Deputados? Podemos considerar que há consenso relativamente a esta matéria. Então, Sra. Deputada Isabel Moreira, dou-lhe a palavra para apresentar o relatório. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O Grupo Parlamentar O Chega apresentou, como é sabido, um projeto de deliberação com o seguinte objeto: a abertura de processo contra a Sua Excelência o Presidente da República pelas declarações proferidas a propósito da responsabilidade do Estado português pelo processo histórico da colonização, que anexei e dou por integralmente reproduzido. O referido projeto de deliberação requer à Assembleia da República que dê início às diligências conducentes à abertura do processo próprio contra a Sua Excelência o Presidente da República pelo crime de traição à pátria, coação contra órgãos constitucionais e usurpação, previstos e punidos respectivamente nos artigos que cito no ponto número 2. Nos termos regimentais, como sabem, a Assembleia constituiu a presente Comissão Parlamentar no dia 14 de maio e estabeleceu o prazo, sensivelmente de 24 horas, pus aqui 24 horas para não dizer a hora exata, para a elaboração deste relatório especial. Nos termos do número 2 do artigo 130 da Constituição, como sabem, no que toca à responsabilidade criminal do Presidente da República, a iniciativa por crimes praticados no exercício das suas funções, naturalmente isto está aqui em causa, a iniciativa do processo cabe à Assembleia da República, mediante proposta de 1/5 e deliberação aprovada por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Para efeitos do presente relatório, importa ter presente que, estando em causa crimes do Presidente da República, praticados no exercício das suas funções, o Presidente responde diretamente perante o Supremo Tribunal de Justiça, embora a tramitação decorra naturalmente nos termos do processo penal. A iniciativa do processo cabe exclusivamente à Assembleia da República e está sujeita, como se pode ler, a requisitos muito apertados, aqueles que eu acabei de referir. E a razão para isto, citando Gomes Cantilho e Vital Moreira, é evitar a banalização ou a chicana das propostas de acusação contra o Presidente da República, bem como a flagelação gratuita deste por qualquer maioria hostil. Por isso mesmo, como me refiro aqui, não há precedente que sirva a este relatório, o que não significa, como digo, mais do que isto mesmo. Os crimes alegados, eu faço uma análise jurídica, que penso que todos leram, começando pela traição à pátria, explico qual é que é o bem jurídico protegido, que é, em termos gerais, a soberania nacional, enquanto expressão de autonomia, autodeterminação do Estado Constitucional, caracterizado pela simbiose das inerentes dimensões de Estado de Direito e de Estado Democrático. Paulo Pinto Albuquerque sublinha como bens jurídicos protegidos a segurança externa de Portugal na sua vertente de independência e integridade do país. A doutrina que consultei permite concluir que a expressão mãe-pátria, ainda presente no artigo 308 do Código Penal, está desatualizada à luz dos paradigmas históricos e jurídicos nacionais e internacionais que hoje são relevantes. Numa interpretação conforme à Constituição, onde se lê mãe-pátria, pode ler-se Estado, sendo que o que deve estar presente é a ratio legis de um atentado à unidade do Estado. Para que se verifique o tipo objetivo de crime, no caso em apreço, o Presidente da República teria de, através dos meios de execução elencados no artigo 7º, tentar separar da mãe-pátria, leia-se Estado, ou entregar a país estrangeiro ou submeter a soberania estrangeira o todo ou uma parte do território português, ofender ou pôr em causa a independência do país. O crime é de execução vinculada, pelo que os meios de execução de que depende a realização do tipo, ainda que este seja cometido pelo titular do cargo político por meio não violento nem de ameaça de violência, são os seguintes: flagrante desvio das suas funções, abuso das suas funções, grave violação dos inerentes deveres ao exercício de funções. A atuação em flagrante desvio pressupõe que o titular do cargo político se afaste de forma evidente,
manifesta das suas funções. Isto é, não há espaço para dúvidas. O afastamento é, por isso mesmo, flagrante, como se lê na lei. O abuso das suas funções é mais do que incompetência para o ato, é praticar atos para os quais não tem poderes para benefício próprio ou de terceiros. E na formulação do artigo 308 do Código Penal, o tipo é mais fechado, fala-se em funções de soberania. A grave violação dos deveres inerentes não é nem pode ser dizer-se algo que alguém tem por grave, mas uma atuação do titular do cargo político que ofenda de forma relevante, intensa, os deveres de que está investido por causa do cargo que ocupa. Tratando-se do Presidente da República, não se apura qualquer atuação das competências previstas nos artigos 133 e seguintes da Constituição em grave violação dos deveres inerentes por forma a atingir o território português ou a independência do país, os bens em causa. Os bens jurídicos em causa, ou seja, a conduta típica consuma-se quando o titular do cargo político, através de um dos meios de execução indicados, tentar separar a mãe-pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter a soberania estrangeira o todo ou uma parte do território português, ou ofender ou puser em perigo a independência do país. Tal não aconteceu, não houve tentativa de separação do Estado e o entregar a um país estrangeiro ou tampouco de tentar submeter Portugal. A soberania estrangeira, em parte ou totalmente, nem foi ofendida ou posta em perigo a independência nacional. Pensamos que um critério de evidência sobra para demonstrar que a soberania una e indivisível, e estou a referir naturalmente ao artigo 3º da Constituição, a integridade territorial, atenta à definição de território do artigo 5º da Constituição e a independência nacional não foram atingidas nos termos acima expostos, criminalmente atingidas, que é o relevante. Quanto à coação contra órgãos constitucionais, também excluímos este crime de resultado por um critério de evidência, não encontramos qualquer atuação por parte do Presidente da República que tenha impedido ou constrangido o livre exercício das funções de qualquer órgão de soberania. Quanto à usurpação de autoridade pública portuguesa, o bem protegido por esta norma incriminadora é a soberania de Portugal na sua vertente de reserva dos poderes da autoridade pública portuguesa. É um crime de dano quanto ao bem jurídico e de resultado quanto ao objeto da ação. O tipo objetivo consiste na prática com usurpação de funções de ato privativo da autoridade pública portuguesa em favor de Estado estrangeiro ou de agente seu. A prática do ato privativo da autoridade pública deve representar um favor, isto é, um benefício devido ao indivíduo para o Estado estrangeiro ou um seu agente. Este artigo também não se encontra preenchido, uma vez que não há registro de qualquer ato de autoridade privativo que tenha sido praticado pelo Presidente da República a favor de qualquer Estado estrangeiro. E, portanto, em conclusão, uma vez que o Presidente da República não utilizou as suas funções com ou sem flagrante abuso das mesmas para usurpar outros poderes soberanos ou favorecer, de algum modo, qualquer Estado estrangeiro, nem praticou qualquer ato público ou privado com potencialidade de prejudicar a soberania do Estado português e, analisados os tipos penais invocados pelo Grupo Parlamentar Chega, concluímos não existirem quaisquer indícios da prática dos crimes de traição à pátria, coação contra o órgão constitucional ou similares. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me saudar a Sra. Deputada e agradecer, em nome, penso, de todos os deputados, a rapidez com que a Sra. Deputada foi capaz de fazer este relatório, a clareza com que o apresentou à Comissão e penso que estamos em condições, então, de o votar. Eu pergunto quem vota contra o relatório, o Chega, quem se abstém, quem vota a favor, os restantes partidos. O relatório foi aprovado com o voto contra do Chega. Senhores deputados, penso que pertencemos à mais breve comissão que alguma vez existiu nesta Assembleia da República. Ficamos a dever essa brevidade ao Chega e também à determinação do Sr. Presidente que estabeleceu os prazos todos que eram devidos. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Até já ao plenário.